Voltamos ao vivo com o programa A Hora do Povo desta terça-feira. Vocês de todos os bairros da cidade, obrigado pela sua audiência. Para vocês aqui dos bairros de Balneário Camboriú, de Camboriú, onde nós temos uma audiência maciça aqui na nossa TVC Panorama, no programa A Hora do Povo. Obrigado pela sua companhia. Hoje o assunto é direito trabalhista com a doutora Nicole Fontana. Vai nos enviando as perguntas no 3360-1101. 3360-1101 é o nosso elo aqui de contato, né? Onde você pode perguntar e a doutora Nicole vai ampliar as informações sobre direito trabalhista nesta terça-feira. Já tem pergunta aqui dos nossos telespectadores na tela para você acompanhar com a gente. A Carol, obrigado pela audiência, Carol. Bom dia, Dilson. Eu fui mandado embora. Qual é o prazo para o meu patrão fazer o acerto trabalhista, doutora? Então tá, vamos lá, Carol. O prazo para o pagamento da rescisão, das verbas rescisórias, é 10 dias após a extinção do teu vínculo. Então, caso esse prazo não seja respeitado, incide o pagamento da multa prevista lá no artigo 777 da CLT, que é equivalente a um salário do trabalhador. É só importante eu destacar que esse pagamento dessa multa dificilmente vai ocorrer de forma administrativa. Então, muito provavelmente, não ocorrendo esse pagamento, vai ser buscado isso judicialmente, além das verbas rescisórias, o pagamento da multa. Doutor, é bom a doutora tocou ali no assunto, é bom a gente frisar bem para o nosso telespectador, já falamos em outras ocasiões aqui, mas nunca é demais alertar e falar que quando o trabalhador entra na via judicial por A ou B para mover uma ação contra a empresa, requerendo o seu direito, já espere, que vai demorar muito tempo, né, doutora? Ou médio prazo, porque os processos encaminham, né? Depende muito do tipo de processo, Edilson, mas inicialmente o que ocorre nos processos é ou a empresa ser intimada, no caso de uma reclamação trabalhista, ou a empresa ser intimada para apresentar defesa, ou de imediato já é marcada uma audiência de conciliação. Nessa oportunidade da audiência de conciliação, é possível que já se encerre o processo, desde que as partes entrem num acordo. Então, esse tipo de processo onde há um acordo, geralmente é muito mais rápido, por volta de 6 meses, A gente não está falando de tão pouco tempo, são no mínimo 6 meses que a gente estipula aí para ter algum resultado, para ter alguma audiência. Caso não haja acordo nessa audiência de conciliação, o processo vai continuar, a parte vai apresentar defesa, depois é oportunizado a outra parte se manifestar dessa defesa, é marcada uma audiência de instrução, onde as partes podem ser ouvidas, tanto as partes do processo podem trazer testemunhas, provas orais, que a gente fala. E aí, após isso, se não houverem outras situações, outras provas, como prova pericial, onde o juiz designa uma perícia, aí vai para o juiz julgar. Isso também pode levar um tempo, dependendo da demanda da vara. Aqui em Balneário Camboriú, a gente sabe que é uma vara que está bem assoberbada, está bem tumultuada de processos, mas que vem tendo um bom resultado, é muito célere, os advogados entram em contato, são atendidos pessoalmente, pelo juiz, e dessa forma que ocorre, mas assim, menos de 6 meses a gente não pode, muito dificilmente, ter um resultado de um processo judicial. Doutora, nós estamos falando aí em processos judiciais, trabalhistas, que às vezes, como a doutora explicou, às vezes pode ter uma decisão em curto prazo, médio e longo, Ou seria viável, talvez, antes do trabalhador procurar os seus direitos, doutora, chegar no patrão, tem essa possibilidade? Chegar no patrão, vamos conversar, é possível, a gente acertar, fazer um acerto ali, no escritório, por exemplo? Claro, a gente sempre indica, só que isso vai depender muito de como está essa relação, Se houve algum conflito ou não, mas desde que não haja um conflito e que as partes tenham uma boa relação, a gente sempre indica uma tentativa de resolução extrajudicial, que com certeza vai ser mais rápido. E caminha mais rápido, às vezes a solução está muito mais simples, Evitar o processo judicial. Evita o processo, porque, queira ou não, isso dá um desgaste, doutora, tanto para o trabalhador que tem que se deslocar nas audiências, enfim, ficar aguardando aquela tensão, doutora, e também, é claro, um desconforto para o empregador, que com certeza não quer passar por essa situação, Não, precisa contratar advogado, é uma despesa, além, mas, é claro, se houverem infrações ali à lei, a empresa tem que arcar com isso. Perfeito. Vamos ver aqui, agora são 10 horas e 50 minutos. Deixa eu ver aqui.
Tá certo, então. 10h50, vamos aqui à próxima pergunta da doutora nesse programa, né, para a gente, que já nos enviaram, né, os nossos telespectadores aqui. Bom dia, Adilson, bom dia, doutora. Estou na experiência, doutora, mas não quero mais ficar no serviço. Preciso ficar até o final da experiência? Exatamente. Então, Adilson, como a gente comentou, a experiência é para ambas as partes se testarem nessa relação de trabalho. Nesse caso, esse telespectador não deseja dar continuidade ao contrato, e sim, ele pode fazer pedido de demissão, só que vai haver o pagamento de uma multa, ou seja, ele vai ter que pagar metade dos dias que faltam para encerrar a experiência. Caso ele não deseje ficar até o final, né, até a data que encerra o contrato, então existe essa penalidade do pagamento de metade dos dias que faltam para encerrar esse contrato de experiência. Nesse caso aqui, eu vi que é a vontade do trabalhador não ficar no trabalho, né, doutora? Isso. E quando é ao contrário, explica para os nossos telespectadores, doutora, quando o trabalhador, às vezes, se arrepende, né, deu ali o aviso para o funcionário e se arrependeu ali no meio do percurso, se arrependeu, quer ficar com o funcionário, é possível isso também, né, doutor? Num contrato de trabalho por prazo indeterminado, caso haja o aviso prévio, né, para a saída desse trabalhador e durante esse período o empregador desista, né, ou voltem atrás, desejem dar continuidade, sim, desde que o trabalhador concorde, pode revogar esse aviso prévio e dar continuidade ao vínculo. O que pode acontecer é esse trabalhador já ter procurado outro emprego, já estar inserido em outra vaga, e aí não é possível. Perfeito. Agora 10h53. Temos também a participação, mais uma participação do nosso telespectador na tela aqui do programa Hora do Povo. Matheus, obrigado, Matheus, pela sua audiência. Quando a empresa deve avisar das férias, doutora, e quando deve fazer o pagamento das mesmas? Então tá. Matheus, a empresa precisa avisar das férias após o período aquisitivo dessas férias, ou seja, no momento que você encerrar os 12 meses, né, que dá direito ao período de fruição de 30 dias de férias, no momento que a empresa decidir, vai avisar com 30 dias de antecedência, e o pagamento deve ser feito em até 48 horas antes do período de fruição, exatamente para esse trabalhador poder utilizar esses valores e usufruir desses valores durante o período de descanso. E para quem não sabe, o valor das férias é correspondente ao salário mais 1/3. Ou seja, doutora, é correspondente ao salário que a pessoa, que o funcionário ganha atualmente, não é? Não é o salário mínimo. Exatamente. Não, o salário do trabalhador mais 1/3. Perfeito. Ô, doutor, e quando acontece muito, né? Porque a gente sabe, né, nesse meio trabalhista, de certas empresas, ou certos patrões não depositarem o FGTS, né? Que é uma das perguntas que fazem para nós aqui nesse quadro. Quando que o funcionário e como o funcionário deve fazer, doutora, também, como deve fazer para saber se está sendo depositado o FGTS, para não trabalhar ali 3, 4 anos sem saber essas informações? Com certeza, é preciso ficar atento a essas situações. O FGTS é possível verificar através do aplicativo, né? O FGTS, o trabalhador vai ter acesso, através daquela senha do Gov, vai ter acesso ao aplicativo do Fundo de Garantia. Então, lá é para constar uma conta, né, em nome daquela empresa atual e lá aparecerem todos os depósitos. Se não houverem depósitos ou houverem depósitos em atraso, o que eu indico inicialmente é entrar em contato com a empresa, com o RH, tentar solucionar de forma extrajudicial, né, de forma amigável, buscar que eles regularizem esses pagamentos antes de tomar alguma outra atitude. Doutor, eu quero fazer uma pergunta que nos deixaram aqui na semana passada, se não me engano, acho que a doutora já tinha saído, e eu lembrei nesse momento. Nós falamos aqui já também nos programas de assédio sexual, que acontece muito, né, principalmente aí do lado feminino, né, nas empresas ou, enfim, nas repartições, escritórios, mas perguntaram sobre o assédio moral. Quando e como provar o assédio moral, porque existe muito também, né, doutora? Esses Sim. casos, né? O assédio moral, ele é caracterizado por condutas reiteradas, ou seja, uma humilhação que não acontece de forma isolada, acontece de forma constante, ou seja, diariamente, semanalmente, né? Uma implicância, por exemplo, com aquela pessoa, um rigor excessivo. Isso são situações que podem caracterizar o assédio moral. Para buscar alguma indenização em decorrência disso, é preciso ingressar com processo judicial e isso precisa
precisa estar muito bem comprovado. Caso contrário, o juiz não dá esse tipo de indenização. É uma situação muito grave, né, e muito específica. As provas, doutora, nesse caso aí, gravações mesmo? Nesse caso, podem ser conversas, podem ser gravações, pode ser prova testemunhal. WhatsApp, as conversas ali. Conversas de WhatsApp, sim. Então tem que prestar atenção porque acontece muito, né? Às vezes o trabalhador não quer mandar o funcionário embora porque isso onera aí muito, né, para a empresa, né? Mas daí fica pressionando ou fazendo essas chantagens, né? Como se diz e tem muito nos mercados, com certeza. É uma pergunta bastante pertinente. Agora, 10h56, tem mais pergunta para a doutora Nicole, nessa manhã de terça-feira. Olá, Dilson, bom dia, doutora. Eu sou gerente em uma loja e acabo ficando muitas vezes além do meu horário, todos os dias. Falaram que não tenho direito a receber horas extras. Isso é verdade, doutora? De fato, Adilson, o que ocorre nesses cargos de gerência e gestão, não há o controle de jornada. Então, consequentemente, não há o pagamento de horas extras. Por isso que provavelmente essa pessoa soube dessa informação e, de fato, é porque esse trabalhador com poder de gestão, ele não tem essa jornada controlada. Eventualmente, ele vai ter que chegar antes ou ficar depois do horário para justamente gerir a equipe, coordenar, dar novas diretrizes. Então, por esse motivo que não incide o pagamento de horas extras para cargos de gestão. Ou seja, o gerente, então, realmente, devido à função que desempenha, doutora, não tem direito. Não. Olha Exatamente. só. Os demais funcionários, se caso uma situação dessa, eles têm. O que a gente observa muito de ocorrer é que os trabalhadores exercem esse cargo de gerência, trabalhadores que não têm um cargo de gerência, mas acabam exercendo essa função, acumulando essa função, e também não recebem o pagamento. Né? Isso não pode ocorrer. Perfeito. Agora 10h57. Como é que é o nome do doutor que acompanha a doutora hoje? O doutor Felipe Becker. Doutor Felipe Becker. Obrigado, doutor, por ter vindo. Acompanhando hoje nos bastidores aqui o doutor. Quando que vai vir para a fogueira, doutora? Em breve ele já está na telinha também. Estreia. Isso é muito bom, de vez em quando. Seja bem-vindo, doutor, tá? Vamos lá, tem mais a última pergunta para a doutora nesse quadro dessa terça-feira sobre direito trabalhista. Bom dia, doutora. Bom dia, Dilson. Se eu trabalho nos feriados e não ganho folga outro dia, como devo receber, doutora? Entendi. Adilson, a penalidade para o não pagamento do feriado, né, do dia trabalhado no feriado, é o pagamento em dobro. Então, caso a empresa não efetue esse pagamento do feriado ou o trabalhador não consiga compensar em outro dia, folgar em outro dia, o pagamento deve ocorrer em dobro. Muito bem, em dobro então, ou seja, 100%. 100%. É o dia de trabalho mais outro dia. Mais outro dia. Perfeito. 10h58. Doutora, nosso tempo corre rápido demais. Vamos encerrando então o nosso quadro com a doutora Nicole Fontana, advogada nossa, que sempre está por aqui esclarecendo assuntos pertinentes sobre direito trabalhista. E aguardo, doutora, na próxima ocasião. Obrigado por ter vindo. Obrigada, Dilson. Queria mandar um beijo para a Juliana do bairro Lídia Duarte. Do bairro Lídia Duarte. Mandou um print aqui com a doutora, está nos assistindo. Está nos acompanhando. Obrigada por assistir. Sempre, né, os nossos telespectadores fiéis. 10h59, vamos para um breve intervalo comercial e olha, você vai ver que uma família do Pará perdeu contato com uma moça paraense que mora aqui em Itajaí, está desaparecida, está um mistério. Tem o contato dela, você acompanha tudo isso no terceiro bloco aqui no programa A Hora do Povo. Um instante só.